Fernando Pessoa. Quando estou só, reconheço, se por momentos me esqueço, que existo entre outros que são, como eu, sós, salvo que estão aliados desde o começo. E se sinto quando estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste. Vou livre para onde vou, mas onde vou, nada existe. Creio, contudo, que a vida, devidamente entendida, é toda assim, toda assim. Por isso passo por mim como por coisa esquecida. Por Antero de Quental, só, ao ermita sozinho na montanha, visita o Deus e dá-lhe confiança. No mar, o nauta, que o tufão balança, espera um sopro amigo que o céu tenha. Só, mas quem se assentou em riba estranha, longe dos seus, lá tem ainda a lembrança. E Deus deixa-lhe ao menos a esperança ao que à noite soluça em erma apanha. Só, não é quem na dor, quem nos cansaços, tem um laço que o prenda a este fadario. Uma crença, um desejo e ainda um cuidado. Mas cruzar com desdém inertes braços, mas passar entre turbas solitário, isto é ser só, é ser abandonado. Mais uma vez, obrigado por acompanharem este ciclo de conversas, que é uma iniciativa conjunta do Laboratório Associado CISECO, da Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro e também da Câmara Municipal de Aveiro. Eu começo por agradecer a Telmo Batista e a Pedro Mexia por aceitarem o nosso convite. Também à Andréia Henriques por nos ter dito estes poemas. E passo a apresentar os convidados. Telmo Mourinho Batista é psicólogo, psicoterapeuta, professor da Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, e atual bastonário da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Licenciou-se em 83 na Universidade de Lisboa, Faculdade de Psicologia, e é doutorado em Psicoterapia pela mesma universidade. A sua atividade tem-se repartido entre a universidade e a prática privada. Foi presidente da Associação Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva. Tem desenvolvido e publicado trabalhos nas áreas da psicoterapia e psicologia da saúde, principalmente nas temáticas das narrativas de desenvolvimento pessoal, dor, cuidados paliativos e diversas perturbações. Foi presidente entre 2012 e 2014 da Federação Ibero-Americana de Associações de Psicologia, organização que representa mais de 300 mil psicólogos, e tem desenvolvido trabalho na representação da psicologia em diversas organizações internacionais. Pedro Mexia nasceu em 72 em Lisboa e é licenciado em Direito pela Universidade Católica. É crítico literário e cronista no Expresso. Escreveu anteriormente no Diário de Notícias e no Público. Foi subdiretor e diretor interino da Cinemateca. Participa no programa de comentário político Governo de Sombra, TSF TVI 24. Publicou 5 coletâneas de crónicas, 4 volumes de diários e 6 livros de poemas, antologiados em Menos por Menos, 2011. Fez também várias traduções e escreveu para teatro e televisão. Coordena ainda a coleção de poesia das edições Tinta da China. Eu aproveito para dizer que encontram os livros dos nossos convidados à venda no foyer, portanto, se quiserem aproveitar. Anuncio também, como de costume, para as perguntas do público, reservamos um espaço no final para perguntas do público e para esse efeito vão circular aqui uns funcionários da fábrica com uns cartões, façam-lhes sinal, escrevam a vossa pergunta que me serão encaminhadas e eu depois farei uma seleção para as dirigir aos nossos convidados. Muito bem, estão apresentados os convidados e estamos aqui hoje juntos para falarmos de solidão. Eu gostaria de pegar nos versos de Antero que acabámos de ouvir. Só não o é quem na dor, quem nos cansaços, tem um laço que o prenda a este fadário, uma crença, um desejo e ainda um cuidado. Mas cruzar com desdém inertes braços, mas passar entre turbas solitário,
Isto é ser só, é ser abandonado. Eu começo por perguntar ao professor Telmo, afinal, o que é isso da solidão? E quem está verdadeiramente só, se é que existe quem esteja verdadeiramente só? Bem, boa tarde. Obrigado pelo convite. Isso é uma temática que tem ocupado, como naturalmente, a psicologia. Há muita coisa publicada sobre este assunto, e nem sequer necessariamente toda concordante, mas há que diferenciar pelo menos dois aspectos, não é? O estar só, ou vários, mas dois principais. O estar só no sentido daquilo que é a procura de estar só para fazer qualquer coisa, onde eu posso estar e posso sair, digamos assim, posso interromper esse processo, e o só, ou a solidão como processo de isolamento. E por isso, geralmente, aquilo que se nos apresenta mais em termos de, digamos assim, da clínica, inclusivamente. E por isso será naturalmente a queixa, nesse sentido é uma queixa mais para um psicólogo clínico, a solidão, não é? O que ela representa, muitas vezes, de dificuldade em quebrar barreiras de aproximação ao outro. Naturalmente que, para simplificar, porque há muitas outras razões aqui, naturalmente que aquilo que se põe tem a ver, e penso que o poema do Antero fala nisso, com outras dimensões, que é, pode-se estar só junto de outras pessoas, e penso que se relaciona sobretudo com uma questão que é da intimidade, da capacidade de intimidade, que é outra questão importante, não é? Porque eu posso relacionar-me com outros e sentir-me só. Se não se for capaz da intimidade. A intimidade tem um conjunto de, digamos assim, de pressupostos, por assim dizer, que são importantes na aproximação. E por isso, de um ponto de vista, digamos assim, agora, ao outro lado da questão, estar só para fins, digamos assim, de reflexão, por poder gerir esta solidão como forma de avanço pessoal, existe como tal. Mas é algo que eu interrompo, não é? Que eu interrompo quando quero. E por isso está dependente de um momento que pode ser construtivo e que muitas vezes é, que se calhar nós precisamos ter, muitas vezes. Aliás, há muitas vezes aquele pedido deixa-me só, não é? Para que eu consiga, se calhar, ter o distanciamento para poder elaborar as coisas. E por isso, essa dimensão é uma dimensão diferente. E por isso, há aqui, digamos assim, dimensões que são mais construtivas, se quisermos, ou mais importantes no desenvolvimento humano. E há dimensões que são, talvez, mais perturbadoras do bem-estar, se quisermos pôr desta maneira, e que são alvo de queixa, até porque depois levam, quando não conseguem desenvolver-se algumas destas capacidades interiores, muitas vezes está projetado para essa solidão, para aspectos que podem desembocar, não têm que, mas podem desembocar, por exemplo, em depressão, e que é um pressuposto, muitas vezes, o isolamento que a depressão pode dar, e por isso, e todo o afastamento que isso provoca. Agora, depois, naturalmente, há aqui, e penso que haverá espaço para isso, muitas razões para esta solidão, não é? Porque tem múltiplas facetas. Mas na sua prática clínica é uma queixa frequente e tem notado alguma evolução no tempo? Ou seja, fala-se um bocado que os nossos tempos são assim, são assados, que a questão ou das redes sociais, ou mesmo da forma como nos organizamos, da forma como vivemos e como... Tem notado algum tipo de modificação nos comportamentos a esse nível, ou nas queixas, ou não? Quer dizer, a queixa da solidão é mais ou menos constante? Bom, eu não acho, 30 anos de prática clínica, por isso não acho que, apesar de tudo, tenha alguma amostra, não acho que possamos dizer, embora seja muito conveniente às vezes dizer estas coisas, a internet, como uma espécie de origem de todos os males, não parece que isso seja necessariamente assim. Quer dizer, a solidão sempre existiu, naturalmente que as sociedades são mais rápidas, criam mecanismos que potenciam alguma dificuldade no contacto, mas ao mesmo tempo também ajudam a comunicar. E por isso essa comunicação pode ser um veículo para aquilo que é a redução da solidão. E por isso eu acho que tenho sempre um certo receio quando se começa a demonizar o meio, porque é muito fácil e é muito simplista. E eu sei perfeitamente que há muitas pessoas que hoje em dia, até sentindo-se sós nas relações, conseguem ter uma proximidade com a família que está distante, com os amigos,
e uma intimidade, inclusivamente, por estas vias que não tinham. E, para todos os efeitos, isso deu-lhes uma nova dinâmica. Conseguem hoje ver-se, falar a uma distância incrível. Eu sei de famílias que têm mais contacto à distância do que teriam se vivessem todos numa cidade. Para todos os efeitos, não se visitariam, não iam lá. Eu sei de famílias que à noite, por prática, estão no Skype a falar para o Brasil, para o que seja, e por isso têm um nível de contacto, de participação até da vida, digamos assim, que às vezes não teriam novamente. Claro que não tem a proximidade, e esta é uma questão importante. Estamos a falar das outras dimensões que têm a ver, naturalmente, com intimidade do ponto de vista da proximidade até física, não é? Nós somos seres que precisamos disso para todos os efeitos, somos seres sociais. E por isso eu não creio que se possa dizer, há potenciação para isso, naturalmente. A rapidez talvez seja essa potenciação que te joga contra o tempo para criar intimidade, não é? E esse aspecto é que eu acho que é importante. Também não nos podemos pôr em termos de quantidade, porque às vezes estas coisas são em termos de quantidade, não é? Eu não preciso de estar em contato com muita gente para resolver o meu problema de isolamento. Estas questões não se podem pôr sempre, tem X pessoas ou tem Y pessoas. A qualidade da relação, a capacidade de chegar ao outro, de estar numa relação de intimidade é muito importante no quebrar esse aspecto. E é isso que muitas vezes as pessoas se queixam, digamos assim, é desta falta, muitas vezes, dessa intimidade, dessa proximidade. E essa intimidade tem condições, entre as quais a de abertura. E isso aí leva-nos para a questão de, será que nós somos capazes, no tempo que temos, de ganhar, ou com o tempo que temos, de ter uma abertura face ao outro? Isso é uma construção, não é uma coisa imediata. Não é porque eu faço revelações, enfim, o que é que seja na internet, que sou próximo, sou íntimo, para todos os efeitos, não é? Mas eu não penso que se possa dizer que isso tem que necessariamente crescer. Muito bem. Pedro, indo agora aqui, se calhar, para uma área um bocadinho diferente, embora também relacionada, muitas vezes na poesia, também na prosa, encontramos um sentimento ambivalente ou ambíguo em relação à solidão. Havendo muitas vezes, por um lado, um desejo de solidão, uma procura de estar só, se calhar mais do que solidão, mas também se sente como uma condenação, como um fadário, como dizia aqui o poema. Achas que, que os criadores, em geral, têm uma relação particularmente difícil com esta questão da solidão? Boa tarde, obrigado pelo convite, Nuno. Eu acho que os criadores, e em particular os escritores, contribuíram muito, pelo menos para mim, contribuíram muito para uma espécie de descriminalização da solidão. Isto é, a solidão é uma palavra que parece ter um cunho necessariamente negativo e invariavelmente negativo, quando a distinção que foi feita é uma distinção importante. Há solidões procuradas, há solidões temporárias, há solidões remediáveis, e a ideia de que a solidão é necessariamente uma condenação e uma tragédia é muitas vezes também há muitos casos em que a literatura espelha isso, a literatura portuguesa em particular. Basta pensar que um dos livros mais famosos da poesia portuguesa se chama Só, o livro do António Nobre, que grande parte da poesia de Fernando Pessoa, nomeadamente o livro do Desassossego, é de certa forma um diário da solidão, que o Mário de Sá Carneiro espelha bem a solidão que no caso dele o levou ao suicídio. E, portanto, não escondendo esse lado que existe e que é inegável, e que é a ligação da solidão à depressão, à melancolia. À melancolia, certamente, e à depressão, nos piores casos. Mas também existe uma outra dimensão muito importante, e que é uma dimensão que os artistas e que os escritores nos podem ensinar, porque eles necessitam dela, que é a solidão criativa. Isto é, qualquer livro que nós tenhamos lido foi escrito na solidão, e nós só o lemos, pelo menos do princípio ao fim, se criarmos um espaço de solidão. Ninguém consegue ler em regime de multitasking, não pode estar a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Tem que criar o seu espaço fechado do mundo, de certa forma. Quando está a ler, está-se a ler intensamente. Há, aliás, muitas pessoas, muitos
críticos literários, nomeadamente, que dizem que temem pelo futuro da literatura, não porque não haja já quem escreva, mas porque acham que as pessoas têm muito medo dessa ideia da solidão. Agora vou estar aqui sozinho várias horas com um livro sem ter relações sociais ou sem ter uma interação com nada fora deste objeto. E isso hoje em dia, aí a internet não propicia muito, porque há sempre um outro link, há sempre uma outra coisa mais interessante, há sempre uma ideia de saltar de objeto em objeto. Um amigo a aparecer online no Skype. Enquanto um livro, se eu quiser ler A Guerra e Paz, eu vou ter que passar muitas horas da minha vida com aquele livro, seja em papel, seja em livro digital, por acaso é igual, não faz diferença, e de solidão, em que eu estou sozinho com o texto. E isso que eu estou a ler também foi escrito na solidão. No momento em que o escritor pode ter vivido muitas coisas, pode ter sido a pessoa mais sociável do mundo, mas quando escreveu a solidão. O Proust, que na altura em que viveu não foi levado a sério porque era um mundano, porque era um homem que passava a vida em festas, e que o primeiro volume do Em Busca do Tempo Perdido foi recusado pela editora, pela Gallimard, porque foi considerado um livro mundano. Hoje em dia é um dos clássicos absolutos da história do Ocidente, e na altura quem o leu, que aliás um outro escritor bastante importante, o André Gide, disse: não, isto é um livro de festas, e portanto porque ele sabia que era o Proust e achava que ele era um mundano. Bom, o mundano Proust, para escrever aquele livro em 7 volumes, fechou-se em casa, forrou o quarto com cortiça para não haver barulho, e fechou. Ele escrevia na cama e ficou meses e anos fechado do mundo a escrever sobre, de facto, a vida mundana que ele conhecia. E, portanto, sem essa solidão do Proust, não tinha havido o livro. E sem a nossa solidão, para nos dispomos a ler um livro em 7 volumes, também não o lemos. E, portanto, eu acho que aquilo que eu posso dizer é que o meu encontro com a literatura foi uma descriminalização, como eu dizia, da solidão, em que a solidão não tem essa conotação apenas negativa, mesmo quando ela é vivida, e mesmo quando as pessoas que escrevem sofreram isso biograficamente, mas a literatura é o fruto também da solidão. E se eu pensar agora fora do campo literário, de algumas das pessoas mais infelizes, sei que nós podemos saber se os outros são ou não infelizes, olhar para eles, mas supondo que sim, algumas das pessoas mais felizes infelizes que eu conheci, não estavam sozinhas um segundo. E tive um contacto com uma experiência de felicidade, ou de tranquilidade, ou de como lhe queiramos chamar. Aliás, escrevi sobre isso na altura no Público, quando fui a um convento em que havia voto de silêncio, em que os monges não falavam. Portanto, estavam ali, tinham refeições juntas, mas tinham um voto de silêncio. Nunca falavam. E ninguém imagina que isso possa ser uma forma de felicidade. E, no entanto, eu não falei com eles, naturalmente, mas havia um que falava pelos outros todos. E ele disse-nos que às vezes mandavam pessoas embora porque achavam que eram pessoas infelizes. E se eram pessoas infelizes, não estavam ali a fazer nada. Que aquilo era para pessoas que estavam equilibradas. E, portanto, aquilo que nos parece como sendo o ideal da felicidade ou da infelicidade tem tantas exceções que não vale a pena sequer, a partir de ter um ideal demasiado estereotipado, porque as pessoas são muito diferentes, e aquilo que faz uma pessoa miserável faz a outra felicíssima. Portanto, não sei se quer comentar aqui, nomeadamente esta questão do mosteiro, o convento. Isto é solidão ou não é? Quer dizer, a mim interessa-me particularmente a questão do que é que isto se provoca sofrimento de uma forma que não tem sentido. E essa é, para mim, a questão central. Porque a questão para mim é que, muitas vezes, numa perspectiva que eu situo, que é naturalmente a da psicologia e da psicoterapia, e quando as pessoas dirigem, as pessoas referem isto para um profundo sofrimento.
E por isso a nossa tarefa é ajudá-las em muitas dimensões desse sofrimento. Aqui, algumas dessas dimensões que o Pedro Mexia estava a falar não me parecem dar sofrimento, ou seja, a pessoa escolheu estar dentro do mosteiro, é uma via, enfim, ascética, provavelmente tem uma capacidade de gerir a sua vida interior de uma certa forma. E por isso eu fui encontrar nas frases de escritores coisas completamente opostas. O Vítor Hugo vai dizer que no inferno cabe toda a palavra solidão, de um lado, e depois o Lobo Antunes, numa entrevista, diz: não tenho problemas desses, eu sempre me dei muito bem, eu com eu próprio, entretemos muito os dois, não é? E por isso temos as duas visões, não é? Também, naturalmente, isso decorre da necessidade que nós, enquanto pessoas, temos, do nosso temperamento, da nossa capacidade e necessidade do outro. Ela existe como uma necessidade básica, ou seja, eu acredito profundamente que nós somos seres de contacto, definimos-nos por esse contacto, definimos-nos por contacto com o outro. E isso é fundamental, por isso não se pode fazer no isolamento. O contacto com o outro é aquilo que nos permite elaborar a nossa história. Eu vejo sempre como os seres humanos estão a contar a sua história e as suas histórias. Eu acho que é por isso que nos casamos ou temos relações, é para poder chegar a casa e contar histórias. Olha, vê lá que aquele tipo atravessou-se à minha frente. E esta elaboração que as pessoas fazem é muito importante do ponto de vista da solução emocional dos seus problemas. E que as ajuda a organizar o seu mundo. Sim, é uma forma de auto-organização, que naturalmente outras pessoas conseguem fazê-lo através da literatura, têm outras capacidades para fazer isto, mas é uma forma de auto-organização que todos nós fazemos todos os dias. E creio que também um problema, às vezes, das idades avançadas, onde há mais solidão, é esse, é que perdem esta capacidade de comparar histórias, ou já ninguém as quer ouvir, ou toda a gente acha que são... E daí a senhora que vai ao médico e lhe conta a história toda da vida... Exatamente, está toda completamente batida e já ninguém a quer ouvir. Ela tem incapacidade de contar histórias, não é? E isso afasta de uma vivência, e quando menos vivência tem, menos histórias tem para contar. E por isso, de alguma forma, aquilo que eu penso é que essa necessidade está cá, é existente, é importante, organiza-nos, e nós estamos sempre a negociar sentidos, não é? E por isso a questão é, faz sentido, consegue organizar-me, dá sentido à minha vida, ou dá-me um sofrimento sem sentido, não é? E a questão fundamental é essa, se dá sofrimento, não é? E se esse sofrimento nos projeta em coisas terríveis. Aliás, há uma dimensão que eu acho interessante. Quando se quer punir muito uma pessoa numa prisão, mete-se na solitária, não é? Cria-se ali um espaço em que ela é isolada de contacto. É uma forma extrema de punição, já se está preso, mas ainda se vai pôr na solitária, não é? As ditaduras têm tendência a gostar muito de isolar os dissidentes, que é para eles não poderem contar a sua história, nem perturbarem muito a história dominante, não é? E por isso há claramente uma tentativa, muitas vezes, de silenciar e apagar as pessoas, tendendo enfim, a eliminá-las dessa forma. Claro que depois há pessoas, e a história do Mandela é um exemplo claro, em que ele fala da sua capacidade de pensar, e 27 anos dá para pensar muita coisa, mas não se desorganizou. E esta sua capacidade de pensar, inclusivamente de levar àquilo que ele considerou perdoar as pessoas, por isso toda esta elaboração interior significa que ele tem uma capacidade de contacto consigo próprio e uma vida interior fortíssima. Isso não é solidão, não é nenhuma. Há vários tipos, quer dizer, mas é interessante, porque nós podemos, de facto, estar no meio de pessoas e não conseguirmos de maneira nenhuma sequer relacionar-nos, ou estamos só a ocupar atividades, como há pessoas que se ocupam a fazer muita coisa, que é para não poderem estar sozinhas, porque ficam muito perturbadas com os seus próprios pensamentos, com os seus dark sides, por assim dizer. Os fantasmas. Sim, e por isso, e a agitação às vezes serve a esse propósito. Se eu me cansar completamente, vou para a cama, durmo, já não tenho que pensar em mais nada. Não é? Isso não é necessariamente uma coisa boa, não é boa, normalmente, porque há um grande cansaço e muitas vezes há uma dificuldade até de estar em contacto com aquilo que é a sua vida interior, que é importante. Aliás, há uma piada do Chris Rock, do comediante, sobre o Mandela, em que ele diz que o Mandela esteve preso 27 anos. E ele diz, Mandela esteve preso 27 anos, tinha que se levantar não sei quantas da manhã, batiam-lhe, não tinha quase comida nenhuma, e ele aguentou, ele nunca traiu as suas convicções, e ele nunca desistiu, nunca baixou os braços, foi libertado, voltou para a mulher, viveu com ela uns meses e disse, não aguento isto. E
E essa frase é muito engraçada, porque o que eu estava a pensar é que existe também, é evidente que condenar uma pessoa à solidão é no fundo, condená-la, digamos, ao exílio, não é? Mas também há um lado no qual, para pegar no seu exemplo das ditaduras, ou dos Estados opressivos em geral, que é que também têm muito medo da vida interior, digamos assim, isto é, e da vida interior, que não é só acessível na solidão, mas que a solidão propicia. Há uma peça de um dramaturgo inglês, de origem checa, o Tom Stoppard, em que há uma personagem que está a ser interrogado na antiga Checoslováquia pela polícia política, e ele diz: porque o senhor acha isto e isto sobre o governo? E ele diz: mas como é que o senhor sabe? Eu nunca disse isso, nem nunca escrevi isso, mas pensa isso. E ele diz: mas como é que o senhor sabe o que é que eu penso? E ele diz: porque é que acha que eu sou do Ministério do Interior? E, portanto, há um lado assustador no interior, há um lado assustador no homem sozinho, na pessoa que... aquelas figuras do género Una Bomber e não sei o que mais, são pessoas solitárias que estão a conspirar contra o mundo, não é? Sim. Há uma série de casos daqueles matemáticos ou xadrezistas ou não sei o que mais que vivem num bosque sem se lavar há 10 anos e tal. E há qualquer coisa também de livre, sim, mas também de profundamente inquietante nessa liberdade em que a pessoa, quando se descobre a sua vida interior, às vezes escreve obras fantásticas ou dá contributos fantásticos à sua área de conhecimento, ou outras vezes descobre-se um psicopata, não é? Há sempre uma dimensão quando nós vemos aquelas pessoas, mesmo não direi serial killers, mas sei lá, o tipo que matou o John Lennon, por exemplo, claramente são pessoas em que passaram demasiado tempo sozinhas a pensar em si e a pensar na sua frustração. Ou o meu assassino favorito, passa a expressão, não posso dizer que foi o meu assassino favorito, não chegou a matar ninguém, mas tentou. E não é favorito pela tentativa, mas já explico porquê. Foi um tipo que deu um tiro ao Ronald Reagan, e não é por isso que ele é o meu favorito. Ele é o meu favorito porque ele tentou matar o Ronald Reagan para chamar a atenção da Jodie Foster. O que há tantas coisas erradas nesta frase, há tanta falta de informação nesta frase que não sei por onde começar. Estava aqui a ouvir, estávamos há bocado a falar do aspecto religioso, e estava a pensar, enfim, isto está presente na religião, mas também na poesia, se pensarmos nos românticos, por exemplo, também há um pouco esta glorificação da solidão. Por exemplo, encontramos mesmo na Bíblia muitos exemplos do isolamento e da solidão como um ato purificador, como um ato que permite ascender a uma santidade que os homens sociais não têm acesso. De onde virá esta ideia da solidão como uma purificação? Bom, eu penso que há um lado aí que é uma coisa, apesar de tudo, invulgar, sendo um homem potencialmente social, aquilo que o retira disso poderá propiciar um conjunto de... É diferente, e por sendo diferente pode ser identificado com uma dimensão especial, não é? Mas é basicamente diferente, não é? Depois havia, em todos esses, muitos rituais desses que, naturalmente, punham as pessoas pela limitação, muitas vezes, de alimentos, de água, de exposição a um conjunto de coisas, provocavam alterações internas, não só físicas, fisiológicas importantes, e depois propiciavam também muitas das visões e de outras coisas que eram entendidas como manifestações do divino. E, provavelmente, algumas das coisas, até há alguns trabalhos sobre isso, que eventualmente algumas coisas seriam até produtos alterados que poderiam ter efeitos alucinogénicos, inclusivamente, não porque fossem tomados para essa função, mas porque poderiam ter essa função. Eu penso que há diferença. E depois, claro que é muito difícil a alguém pensar profundamente no meio de toda a multidão. É preciso retirar-se para todos os efeitos, mesmo que seja
algo que possa ser feito a dois, e muitas vezes nós precisamos, este diálogo a dois é muito profundo, não é? Nós temos toda a tradição grega dos diálogos socráticos, tudo isso, que permitem descobrir coisas e que são, penso eu, uma matriz interessante daquilo que a criança, para situar a coisa no desenvolvimento que a criança faz com a mãe ou com os cuidadores, não é? Ela precisa disso. Porque senão fica desprovida dessa gramática. Há uma história de um livro, agora não me está a ocorrer o autor, já vem, que é uma história clínica que foi contada há muitos anos sobre um jovem, uma criança no estado de Nova Iorque, que o Lost Language of Cranes, do David Levitt. Sim, e ele conta uma história que é baseada numa história psiquiátrica contada de uma criança que é abandonada por uma mãe que é meio débil numa cave. E essa cave, a criança cresce, digamos, completamente abandonada, praticamente, quase desnutrida, e cresce numa cave que tem uma pequena janela. E essa janela só permite ver na direção de uma construção, de umas obras, de quem estão os guindados que fazem barulhos. E essa criança cresce, praticamente abandonada nesse berço, e quando as autoridades intervêm, não me lembro agora da idade dela, 2, 3 anos, a única coisa que ela faz é fazer barulhos de guindastes. Ela desenvolve, a sua linguagem é uma linguagem de comunicação, ou seja, a sua necessidade de quebrar esse isolamento comunicacional que não se fazia com a mãe, porque ela estava isolada, faz com os guindastes. E por isso ela desenvolve uma linguagem, entre aspas, que tem a ver com os barulhos e com as coisas, com uma gramática, digamos assim, da própria linguagem dos guindastes, e interage com isso. Ela depois é institucionalizada, nunca recupera, não é? Mas fica particularmente excitada perante a fotografia de guindastes ou a amostra de guindastes. Por isso, aquilo, de facto, coisa. E esta construção dela é uma necessidade importante, aquela necessidade de contacto não se satisfaz logo, não se pode satisfazer de outra maneira. No plano normal, a mãe, o pai, as figuras que cuidam, estão sempre lá a estimular isto, não é? Então, primeiro a estimular a própria linguagem e depois os sentidos e os significados das coisas. Vão corrigindo, vão diferenciando as coisas. E esse é muito o sentido. Nós somos animais que temos um período de crescimento muito longo comparado com os outros, não é? Porque o nosso desenvolvimento cerebral dita isso, e por isso, para todos os efeitos, o que faz é que temos um longo período de adaptação, de diferenciação, que é fundamental para conseguirmos fazer o mundo, não é? Construir esse mundo. E se ele não tiver lá o outro para nos dizer, para nos contrariar até, porque há aquela fase em que as crianças verdadeiramente testam os limites e os pais não gostam muito, mas enfim, é mesmo assim, eles dizem, começam a aprender a dizer que não e que não querem, isso fazem, são uma grande chatice de manhã, de facto, mas que são importantes, porque é esse estado dos limites também do seu poder, da sua coisa, e que se faz sempre nesta negociação de sentidos relativamente depois com o crescimento, naturalmente. E se nós quiséssemos ver talvez a maior dificuldade nesta negociação de coisas, nestes sentidos, é quando um casal ou um par em relação se perturba profundamente, em que tudo fica completamente, digamos assim, a deshoras e desencontrado, não é? Não se consegue, as acusações, tudo aquilo está fora, não há uma proximidade e o esforço de encontro e de proximidade e de intimidade acaba praticamente, não é? E por isso nós temos aqui uma dimensão que cresce ao longo do indivíduo. Depois há as perturbações disto, porque eu posso ter as perturbações que foram criadas por uma criança que está na escola e que pode ter bullying, por exemplo, o que é inibe, depois ou pode lê-lo como inibe, pode ser, digamos assim, envergonhada, não é? Pode ter experiências traumáticas de coisas, pode ter diferenças. As crianças, infelizmente, às vezes são muito cruéis e os gordos, os magros, os cenouras, os caixas de óculos, toda essa coisa, são mal interiorizados e se não são superados levam a um afastamento, não é? E por isso tudo isso pode levar a uma dificuldade maior no contacto, para todos os efeitos, e produzir depois um conjunto de instâncias de solidão, não é? E estes casos que o Pedro referia, da figura do psicopata, de alguém que se isola e que vive e que desenvolve os seus fantasmas a um ponto que talvez em sociedade não acontecesse, enfim. Pois, bom, também felizmente são muito poucos, não é? Porque seria muito mau que uma sociedade tivesse uma grande dose de psicopatas.
Mas, sim, os exemplos que deu são exemplos de pessoas que estão em uma espécie de roda livre só dela, não é? O Unabomber, por exemplo, vai para a cabana e está ali a escrever manifestos. Manifestos criam estes fantasmas todos e geralmente tem esta tendência ou para escrever coisas ou para fazer este tipo de coisa, mas não há nenhum contacto de verificação, não há nenhum contraditório, se quiséssemos, não há nenhuma, muitas vezes não se expõe. Isso é que também provavelmente faz com que este ensimismamento leve à possibilidade de construir uma teoria, toda ela muito coerente, mas as teorias esta coerência é dada por não ser nunca contraditada. Não haver quem nunca tem ninguém para dizer, pá, não é bem assim, olha, vê lá, as pessoas não são assim tão más, etc. Ninguém diz isso, eu posso fazer um fantasma em torno disso, e essa é, porventura, a questão fundamental, não é? nestas pessoas. Se isto é feito no extremo, nos psicopatas, naturalmente, e bastante no extremo, temos todas as nuances que podem ter no desenvolvimento, maior ou menor, que levam a que a pessoa possa ter dimensões de maior solidão ou estar mais propícia à solidão. Depois há muitos fenómenos, naturalmente, porque se a pessoa é deslocada, a sua capacidade ou não de estabelecer relações, laços, como é que ela lê isso no contacto com o outro, porque a rejeição é um fenómeno que todos nós tememos, não é? Para todos os efeitos, e fazemos muitas avaliações, e é sempre um problema humano grande. E eu, se me sentir rejeitado, não quer dizer que eu seja, mas se eu me sinto rejeitado, se eu leio aquele olhar como difícil, ou como para mim, eu posso naturalmente retirar-me, não é? E essa retirada muitas vezes reforça até o sentimento. Mas estas são as tais solidões que são de sofrimento, basicamente, não são as produtivas de quem pensa, de quem escreve, de quem compõe, que tem uma capacidade de transformar isto em algo de muito produtivo, mas que também geralmente depois sai para a rua, não é? Não fica só pois, preso em casa. Isso que disse agora lembrou-me, porque há uma... dando o meu exemplo, que escrevo nos jornais e as pessoas me escrevem às vezes, frequentemente até, nota-se muito a solidão quando alguém, por exemplo, comentando qualquer coisa, depois tem uma série de considerandos sobre a vida de cada um, não solicitadas, e que às vezes é um bocadinho pungente a forma como uma pessoa diz: gostei muito do que você escreveu, ou não gostei nada do que você escreveu, e depois começam a contar coisas da vida deles, de pessoas que eu não conheço, e que se fica numa situação um bocadinho, porque as pessoas querem partilhar, mas o que é que um desconhecido faz? Não alimentar a conversa é potencialmente um beco sem saída. Não dizer nada parece arrogância, quer lá saber da sua vida. Isso das cartas, para mim, se escrever cartas a jornais, não escrever cartas às pessoas, aos colunistas, etc., mas escrever cartas a jornais sempre pareceu, em alguns países é uma atividade normal, nos países anglo-saxónicos isso é muito normal, mas há um núcleo de pessoas que escrevem obsessivamente cartas a jornais e que eu sempre achei muito curiosas, porque são pessoas que têm um amigo meu diz que o pai dele escreve cartas à TV Guia, a dizer, não foi às 9h30 o programa, foi às 9h15. E isso sempre me pareceu uma coisa tão assustadora, porque há de facto uma tentativa de estabelecer contacto humano de uma forma às vezes torrencial. Eu geralmente, quando recebo... há duas maneiras de saber se uma carta é de uma pessoa perturbada. Há três maneiras até. Vê-se que passaste muito tempo a estudar isto. São muitos anos. Se for muito grande, se for um mail muito grande daqueles que impresso dá 4 ou 5 páginas, é possível que a pessoa não esteja bem. Se for uma carta escrita manuscrita, raramente, desde que há mails e que há computadores e tal, raramente é uma pessoa na posse da sua tranquilidade. Se tiver recortes de jornais, é maluca. Mas isso já é outro nível. Se tiver recortes de jornais, é maluca. Sempre.
sempre. Nunca recebi uma carta com recortes de jornais que não seja uma pessoa a dizer, a queixar-se da descolonização, que coitada, pronto, tudo bem, tenho muita simpatia humana, mas não tenho nada a ver com isso, não estava cá. São pessoas, e há um lado que pode ser, a primeira reação às vezes quando nós temos disso, a primeira reação pode ser divertida, porque há um lado sempre sádico de achar graça à infelicidade alheia, mas às vezes fica-se mesmo sem saber o que fazer e sem, nomeadamente com informação solicitada, não solicitada, com pessoas que, a propósito de qualquer coisa que elas julgam que tem alguma ligação com aquilo que as preocupa, despejam informações sobre a sua vida conjugal ou sobre outra coisa qualquer que manifestamente não. E isso, por exemplo, é uma forma de detectar, porque há uma coisa que foi dita que eu acho bastante importante, que é, parece-me sempre que há pessoas que estão, quer a fugir da companhia, quer a fugir da solidão, por más razões. Isto é, por exemplo... para não se confrontarem com alguma coisa. Há um caso muito típico, para citar um filme de que eu gosto muito, que é um caso de um filme do Werner Herzog, sobre um tipo que foi viver no meio dos ursos selvagens, porque achava que a humanidade estava corrompida e que os ursos eram puros, digamos assim, porque não eram maus. E viveu anos no meio dos ursos, pacificamente, e tirou disso a conclusão de que, evidentemente, a natureza, os animais e a natureza em geral, é melhor do que os seres humanos, porque nem lhe faz mal. Mas houve um ano em que as águas gelaram, ou coisa do género, e não houve peixe, e os ursos comeram. Não por razão nenhuma, moral ou outra, mas tinham fome. E estava ali uma pessoa, comeram. Antes não o tinham comido porque não precisavam. E, portanto, há uma romantização da solidão, às vezes, também, que é uma espécie de ódio à humanidade. Ou que em formas mais benignas existe naquelas pessoas que a certa altura dizem que no fundo, que vão abandonar o mundo. Nós temos um caso famoso no século XIX, que foi o caso do Alexandre Herculano, que teve uma vida pública muito ativa e depois desistiu e foi para a sua quinta de Val de Lobos. E essa ideia de Val de Lobos continuou a ser usada como uma espécie de uma pessoa que diz: não, o mundo não é digno de mim, portanto eu vou-me embora, estou acima deles e vou para a glória da minha solidão. Isso é péssimo. Como também é péssimo a fuga para a companhia. Outro dia alguém me disse, a propósito de uma rapariga que tem uma adolescente, não sei bem que idade é que ela tem, que me disseram uma frase muito engraçada. Ela foi sair com umas amigas de quem não gosta. E eu achei fascinante essa frase. Porque o que queria dizer é que ela provavelmente não tem outras. Quer sair, escolhe amigas de quem não gosta, não são amigas. É uma frase que se auto-boicota. Simplesmente era uma pessoa que queria sair à noite, no fim de semana, tem o seu grupo, não gosta delas, mas é isso, só ficar em casa. E, portanto, ia sair com amigas de quem não gosta. Evidentemente que isso é uma coisa que se percebe aos 15 anos. Se ela tivesse 40 anos, seria estranho. Seria estranho que uma pessoa aos 40 anos fosse sair com amigas de quem não gosta. Portanto, há boas, digamos que, parece-me a mim que, instintivamente, que há boas e más razões para fugir à solidão e para fugir à companhia. E provavelmente todas elas têm a ver com essa ideia do sofrimento que causa ou de ser uma espécie de recurso. Estar com pessoas para não estar sozinho e não por quem aquelas pessoas são é pouco. É normal, sendo no caso de um adolescente ou de uma adolescente, como eu digo, se fosse um adulto, se me contassem isto de um adulto, eu acharia estranho. Acharia estranho de um adulto. Eu tenho, desde a idade adulta, desde que cheguei à idade adulta, não tenho nenhuma experiência problemática do que é a solidão, como tinha muito na adolescência, porque simplesmente não é uma obrigação. Estou com quem quero.
às vezes, mas digamos assim. Mas quer dizer, há um lado escolhido, da vida adulta que quando se é novo não se tem e que nos liberta um bocadinho. Acho que depois há a solidão da velhice, que é uma solidão, essa sim, mais problemática, mas isso é outra. E essa sim, essa dos casos que eu conheço, a solidão da velhice, as pessoas que estão mesmo, cujos contemporâneos e amigos morreram e cuja família não lhe liga, esse é um caso realmente de solidão dos mais lancinantes, porque os outros, mesmo a solidão amorosa, eu lembro de uma amiga minha que praticamente todas as semanas dava uma tampa a alguém e queixava-se imenso da sua solidão. E eu dizia, não tens solidão, tens má boca, não é isso, não é solidão, quer dizer, não serve um, não servem 10, não servem 20, e portanto há uma pessoa que rejeita as pessoas todas que se aproximam dela, que se queixa de solidão, é estranho, há qualquer coisa ali, há qualquer curto-circuito ali na definição da palavra solidão. Mas, Pedro, agora pegando um bocado há pouco falou desta coisa de um criador, um escritor, o que é que seja, que se isola e que com essa solidão faz alguma coisa. Sim. E depois, não digo sempre, mas muitas vezes depois, essa coisa é tornada pública e passa para o público, para os leitores, o que for. Não é? E de facto há aqui algo um bocado contraditório, quer dizer, no facto de nós, quando escrevemos, estamos, enfim, em solidão, normalmente. Também há quem escreve em cafés, mas mesmo aí tenta isolar-se, se calhar, dos demais. E é um acto virado para dentro, em que muitas vezes, talvez mais tarde depois te peça para leres aqui um teu poema a propósito de fantasmas e demónios, em que muitas vezes nos confrontamos com os demónios de forma mais ou menos pacífica, mais lobantunes ou menos. Mas depois a verdade é que isso é tornado público. Hoje em dia, ainda para mais, é muitas vezes esperado que um autor vá apresentar os livros, que comunique com o público, que está exatamente na antítese do que é necessário para o escrever, não é? Como é que tu lidas com isto? Não sentes também um pouco essa contradição e em falar de algo que te requereu tantas horas de solidão com alguém com quem nunca não conheces? Eu sinto isso particularmente porque eu tendo a escrever coisas muitíssimo pessoais e autobiográficas e não sou absolutamente nada pessoal ou autobiográfico a falar com as pessoas. E, portanto, há uma distância muito grande. As pessoas escrevem-me ao encontro-me e perguntam-me coisas e eu digo, eu não falo da minha vida. E eu digo, então, mas escreve sobre isso. Eu disse, escrevo para não falar disso, justamente. Porque há uma... digamos que uma das coisas boas e más que se aprende quando, por exemplo, se lê e se conhece escritores, e se conhece os escritores que se leu e que se lê, é que há uma diferença muito grande entre os livros e as pessoas, para falar agora de escritores. E que portanto, nós temos expectativas que são geradas pelo aquilo que é um texto, que podem não corresponder de todo àquilo que a pessoa é, àquilo que a pessoa mostra, àquilo que a pessoa partilha, etc. Há uma passagem fascinante dos diários da mulher do Tolstói. A mulher do Tolstói passava-lhe os textos à máquina. Mais do que uma vez. Sim. O que era um full-time job, porque ele escrevia muito. E ele, a altura, está a escrever, já não sei que livro é, acho que é uma novela ou um conto, uma cena conjugal, e ela diz, ela escreve no diário que naquele conto se mostra um homem terno, compreensivo, atencioso, e ela diz, nunca conheci, nunca o conheci assim. E vice-versa, há também pessoas que parecem detestáveis naquilo que escrevem e que são pessoas absolutamente normais e pacíficas e que querem apenas chamar a atenção. E, portanto, eu acho que essa é uma para mim, como leitor e como, enfim, autor, suponhamos,
é um elemento de grande frustração na literatura, que é há uma distância absolutamente inultrapassável entre a pessoa e a escrita, que faz com que nem sempre seja fácil que a pessoa se relacione com os seus leitores ou que se relacione com quem lê, com quem leu, porque de facto é como se fosse um biombo, é como se... Isso acontece muito, por exemplo, com as figuras públicas, com os políticos, em que as pessoas têm uma relação com a pessoa pública, mas que nunca conhecerão a privada. Mas têm uma opinião e dizem, esta pessoa é isto ou aquilo, e nunca a viram, não é? E, portanto, não tem maneira de ter uma opinião fundamentada. E com a escrita há um biombo muito grande, porque se há alguém que me conhece, que já me leu, ou se eu conheço alguém que já li, eu até chegar à pessoa ao confirmar de expectativas, ou pelo contrário, ou então as expectativas... É um esforço de imaginação ou de frustradas, e é um problema. Isso é um problema muito grande hoje, porque a literatura, como tu disseste, hoje cada vez mais precisa de promoção, e portanto isso passa pelos autores estarem com os leitores, não é? E haver um contacto direto. Há escritores que fazem isso muito bem, às vezes até fazem isso melhor do que escrever, mais bem do que escrever, são melhores nisso. Outras não, outras são escritores maravilhosos e não conseguem, não gostam de pessoas. E, portanto, eu acho que essa pergunta é um grande drama na literatura, porque eu certamente conheci muitas pessoas que li e que admirava, e não vou dizer que me decepcionaram todas ou que são o contrário do que eu... Mas é complicado, é o biombo. Há qualquer coisa que tapava e que fazia com que eu esperasse qualquer coisa delas. Eventualmente outras pessoas também dirão isso de mim, mas não é fácil. Há de facto uma diferença muito grande entre o homem e a vida, entre o escritor, entre o homem e a obra, não é? Entre o escritor e o livro, entre o texto e a biografia, porque em última análise nós nunca conheceremos a maioria dos escritores que lemos e no fundo não interessa. Até porque muitos estão mortos. Ou seja, exatamente porque estão mortos, exatamente. Ou seja, saber se o Tolstói era ou não bom marido, nós podemos ler as biografias sobre ele, mas no fundo não interessa. O que é que isso interessa? Em que medida é que isso afeta o texto? Se ele estiver vivo ainda pode interessar, porque nós podemos nos dar com ele enquanto pessoa, mas saber que um escritor foi uma pessoa execrável, se eu nunca o vier a conhecer ou se ele tiver morrido, não me tira nada. Há pessoas que são muito policiais, a dizer, não, eu gosto muito desse escritor, mas enganava a mulher. Não me interessa, em que medida é que isso me afeta. Há um caso muito interessante que está agora a acontecer neste momento, aconteceu há poucos anos, que é um escritor norueguês chamado Knausgaard, que publicou um livro em 6 volumes, uma espécie de extensíssimo romance autobiográfico, em que ele decidiu contar tudo sobre a sua vida. Tudo sobre a sua vida. Evidentemente, ninguém lhe fala. E foi a um ponto em que ele decidiu fazer uma espécie de vender a alma ao diabo, isto é, eu vou ser uma pessoa, um ser humano, em alguns momentos desprezível, desde que consiga escrever muito bem sobre isso. Então descreve a decadência física, a morte do pai, a decadência física da avó, e num dos livros escreve que teve um caso. Ele já era casado quando escreveu, e era casado quando o livro saiu, e a mulher soube que ele tinha tido um caso ao ler o livro. Portanto, ela leu o livro, ela não sabe, estou-lhe aqui a telefonar às escondidas. E isto, evidentemente, que do ponto de vista humano, é muito difícil defender isto. Mas o livro é bom, eu só li o primeiro volume ainda, que foi o único que saiu em português. O livro é extraordinário. É baseado numa premissa humana e moral bastante discutível e que à partida nós
quer dizer, não deve ser incentivada, não é? Mas é um dos paradoxos da literatura. Pode-se fazer grande literatura com... Pode fazer bom com mau, com não é? maus sentimentos, digamos Boa assim. literatura com má vida. Que nem é bem maus sentimentos, é simplesmente não fazer aquilo que nós fazemos na nossa vida para a vida ser vivível, que é cruzarmos com o nosso vizinho no elevador e dizer: olá, está bom, há que tempos que não via. Pronto, não nos interessava nada ver aquela pessoa, mas faz parte da vida, faz parte das amenidades que tornam a vida possível. Mas dizer, cruzei-me com o meu vizinho, já não aguento este idiota, como ele escreve, como é que se pode viver assim? Na literatura pode-se. A literatura é uma espécie de recreio onde as pessoas podem Também ser... é possível que ele tenha tido muito mais leitores do que estava à espera. Sim, ele tem muitíssimos leitores mesmo. Aliás, na Noruega... E só se torna um problema quando é um best-seller. Se calhar o vizinho nunca leria o livro, a menos que... Pois, eu uma vez escrevi ao meu vizinho e telefonaram-me, mas não era ele, era um colega meu, eu fingi que era o meu vizinho. E eu apanhei um susto, porque achei que ele nunca ia ler, e de facto não leu, mas era um amigo a disfarçar a voz. Mas a literatura tem esse lado quase de não vou dizer de irresponsabilidade moral, porque isso seria irresponsável dizer isto desta maneira, mas em que as regras são diferentes. É uma das coisas que as pessoas às vezes não percebem, é que na arte as regras são diferentes. A suspensão de uma série de coisas. Não valem as mesmas. Há coisas que são inadmissíveis na vida e que são admissíveis na arte. Há pensamentos e ações que são crime e que num romance são simplesmente a pessoa a confrontar os seus fantasmas. Não é preciso ir buscar a Lolita e coisas desse género. As pessoas na arte exprimem no fundo aquilo de que têm medo, de certa forma. E ainda bem que também há isso, há essa dimensão, embora a arte não seja apenas uma espécie de escape para os nossos fantasmas, mas também há essa dimensão. Ou seja, é francamente melhor escrever um romance do que mandar uma bomba como na Bomber, não é? Se calhar aqui é a boa altura para passarmos aqui a bola. Há aqui muito para onde pegar, não sei se há aqui algo... Sim, eu começava pela parte final, digamos, a semelhança que existe aí com a psicoterapia, onde também se pode fazer isso com essa liberdade toda, não é? E é importante poder fazer, exatamente porque nos permite examinar esse lado sombrio, às vezes nem tão sombrio como isso. A maior parte das vezes são construções exageradas que as pessoas fazem daquilo que acham que é terrível para os outros. E muitas vezes isso não é necessariamente terrível, mas a própria verbalização e esse ato, que é um ato importantíssimo na psicoterapia, que é poder sentir-se confortável primeiro e confiante para poder estar face a alguém que não vai julgar por isso e depois pode verbalizar isso, é fundamental, porque permite-me falar das situações mais dramáticas, não é? E as pessoas pensam e sentem isso, não quer dizer que isso depois seja, naturalmente, o resultado final, mas nós temos pensamentos desses, não é? Coisas terríveis, aliás, estão escritas algumas delas, lembro-me de alguns casos clínicos famosos onde... Após a pessoa ter perdido, por exemplo, um filho que lhe dava muitos problemas, etc. Ter um filho exemplar e ter um filho que dava muitos problemas, a pessoa ter sentido de alguma forma que, enfim, o filho errado tinha morrido. E isto é uma coisa terrível de pensar-se, não é? Mas pensa-se, para todos os efeitos. Não quer dizer que seja sempre o sentimento. E por isso este espaço, que é o espaço terapêutico, permite isso também, não é? Não é elaborado da mesma maneira sob a forma de escrita, mas é uma elaboração diferente e por isso, de alguma forma, permite isso. Agora, eu tenho muito receio sempre daquilo que é uma das minhas lutas com a romantização da perturbação. Há um lado, às vezes, caricato desta coisa, assim, pensamos sempre nos grandes exemplos, não é? E depois pensamos no escritor que se retira, ou no pintor, e nessas coisas todas, mas muitas dessas pessoas sofreram muito, Van Gogh, muita gente que tem, de facto, perturbações muito grandes, e nós, às vezes, achamos que isto é uma coisa extraordinária e romantizamos um bocadinho isso. Para quem lida com o sofrimento, não gosto da ideia, e às vezes tem-se essa ideia do doente mental, aquela coisa muito criativa, não é verdade. Alguns são, como também outros que não são criativos e por isso, mas a doença mental ou a perturbação ou o que seja tem um peso enorme na vida das pessoas e pode acompanhá-las muitos anos ou a vida toda e por isso, de facto, vamos lá ver, não é? Há um peso terrível. O David Foster Wallace, que é o caso, enfim, pode fazer obras extraordinárias, mas que viveu com uma pressão profundíssima, que acabou por se suicidar. E por isso, nem tudo, obviamente há pessoas que conseguem canalizar estas coisas, não é?
É o canalizar e transformar em arte. Ora, a minha preocupação não é com essas pessoas, como é natural. A minha preocupação é com o sofrimento do lado de cá e com aquilo que é uma queixa, a todos os efeitos. E por isso, com aquilo que é as múltiplas queixas sobre solidão. E aí não podemos ser simplistas de maneira nenhuma, porque a tendência é sempre, quando há, muitas vezes em programas de televisão, é aquela, então isto provoca aquilo ou não? E as nossas respostas nunca são muito queridas, porque não podemos dizer, pois, está bem, provoca. Porque, de facto, há múltiplos fatores e temos que perceber porquê, não é? E já inventariei alguns aqui, de facto. Eu posso, na minha etapa de desenvolvimento, ter tido um conjunto de experiências que me inibiram ou que foram forçadas. Se eu tiver um entorno familiar que me diz que as pessoas têm que se ter cuidado, que é preciso não dar muita confiança, isto não faz bem a ninguém, a não ser, felizmente, que há miúdos que não ouvem e que se portam mal e são rebeldes, e esses às vezes sobrevivem melhor. Mas o resultado que nós temos é o resultado de muitas coisas, não é? De muito das nossas próprias características, mas também depois deste entorno familiar, escolar, etc. E o que acontece aí é que bombardear estas pessoas ao longo de muitos anos com estas coisas transforma-as e põe-nas a ver o mundo de uma certa maneira. E por isso faz-nos recear ao outro, faz-nos ter medo, faz-nos achar que as interações podem nos magoar, que é um dos aspectos de muitas das personalidades mais evitantes, têm medo de ser magoados pelos outros, não é? E por isso a sua capacidade de se dar ao outro é muito limitada. E vemos isso das pessoas que dizem, eu não vou arriscar, porque sabe-se lá o que é que vai acontecer. Mas como não arriscam, também não têm muita coisa, não é? Porque ninguém arrisca nada, por isso não pode ter muito. E por isso, mas eu não arrisco, porque me posso magoar. Ou após uma grande... E felizmente que a maior parte dos seres humanos recupera, e quando sofre, recupera e consegue sarar as suas feridas de uma forma perfeitamente normal. Eu acho que há muita gente perfeitamente saudável e capaz de fazer estas coisas. Apesar de estar no lado de trabalho com uma faixa particular. Agora, a questão fundamental aí é que, de alguma forma, o que nós temos que, digamos assim, perceber é que, nas múltiplas razões que podem existir, digamos assim, é explorá-las e depois ajudar as pessoas a superar isso, não é? Seja sair com os amigos de quem não gosta, não é? E pode-se perguntar porque é que sai, não é? Ou, às vezes, inclusivamente, há um lado que é de competências sociais, não é? Uma pessoa que tem ansiedade social. Uma pessoa que tem ansiedade social sofre terrivelmente, é capaz de estar na festa e até gostava de estar a falar com aquelas pessoas, mas nem sabe o que é que há de fazer. Está ali a tremer, muitas vezes, interiormente, não é que se nota, mas na cabeça dela, ela pensa que sim. Naturalmente que tenta não pegar em copos, com medo que as bebidas são uma coisa terrível em festas para quem tem ansiedade, porque aquilo... E então, se tiver pedras de gelo dentro, se alguém tiver ansiedade, não ponha pedras de gelo, porque é um chocalho autêntico, anuncia o nervoso, não é? Aquilo torna-se... E por isso muitas pessoas... Mas também pode ajudar, não tanto o copo, mas o que está lá dentro, não? Mas é depois de beber só. Depois de beber. E é utilizado dessa maneira, é por isso que o álcool funciona tão bem, nessa redução, não é? Porque desinibe, e ao desinibir-nos, muitas vezes, e é uma das razões principais, porque está lá. Mas até lá chegar, muitas vezes, há muitas pessoas que nem chegam lá porque temem logo isso, ou então estão a um canto, desconfortáveis, não sabem como é que começar uma conversa, às vezes têm exigências sobre si próprias. Aliás, é interessante que são pessoas que têm exigências enormes, acham que só se pode falar de coisas muito relevantes, como se alguém perguntasse a alguém no princípio de uma festa, sei lá, qual é a tua teoria do mundo, não é? Ou da vida. Ninguém começa uma conversa assim. Pelo menos acho que a maior parte das vezes não se começa uma conversa assim. Mas na cabeça das pessoas, como isto é uma exigência social tão forte, elas ficam extremamente incomodadas com isso. E por isso, aquela conversa que é, olá, os croquetes estão bons, parece-lhes uma coisa estranha. E por isso, pode ir desde a competência, de facto, ao embaraço, à vergonha social de tudo o que possa aparecer. As pessoas envergonham-se e por isso o trabalho aí tem que ser feito a estes níveis todos. Ou tem que se perceber o que é, para poder perceber depois o que é que se pode trabalhar. A própria vergonha, que é uma coisa que é muito induzida socialmente. Nós, vê lá, muitas vezes tivemos este discurso, não é? Vê lá, olha que isso parece mal, não faças isso, o que é que vão dizer de ti? E as pessoas, a dada altura, têm um nível de vergonha que o impede de funcionar. Não é que não possa ter alguma, mas o excesso disto faz com que se torne perfeitamente inibido, com medo sistematicamente do que é que o outro esteja a pensar sobre mim.
Bem, felizmente para nós, a maior parte das vezes, os outros não estão a pensar nada acerca de nós. Isso é muito protetor. É muito protetor, porque os outros têm mais que fazer que estar a pensar em nós. A maior parte das vezes estão a pensar neles. Mas isso a pessoa não sabe, não é? A pessoa não sabe isso. E por isso está sempre a pensar, então e se ele pensa que a minha frase não foi não sei o quê? Ou que não foi extraordinário? Ou o que é que eu vou dizer? E isto tolhe, não é? Para todos os efeitos. E por isso, muitas destas coisas acabam por retirar a pessoa do contacto. E de facto, provocam solidão, ou provocam essa retirada, e sobretudo fazem outra coisa, que é, entram neste discurso que é interior, não é? Reforçam-se a si próprios. Reforçam muita coisa. E ganham medo, é como a questão do fantasma no armário. Está lá no armário porque houve uns barulhos, mas nunca ouviu. Mas também não vai abrir porque tem medo. E vai imaginando. E quanto mais imagina, pior é. Imagina que o fantasma é terrível e vai cada vez mais imaginar, mas não tem nenhuma confirmação. E por isso a nossa tarefa muitas vezes é ajudar a pessoa a aproximar-se do armário e a abrir e perceber que o fantasma não pode não ser uma coisa tão grande ou que é superável. E por isso dar sentido, no fundo é isso que eu acho que este trabalho de transformação da solidão, de sofrimento, faz, que é dar sentido às experiências, negociá-las com os outros e perceber como é que os outros as veem, articulá-las e funcionar no mundo, não é? Será que há um pouco, isto estávamos aqui a falar, do escritor ou do criador que trabalha em solidão e depois tem esta exposição pública. Mas eu acho que há até, enfim, pelo menos conheci vários, não sei se teve alguns pacientes escritores, se não, depois pode deixar o seu cartão. Mas que é um pouco esta questão de quem tem dificuldades no relacionamento interpessoal com, enfim, em sociedade, alguém tímido, alguém que tem ansiedade, mas que depois tem esta necessidade de publicar, de que seja lido, de que seja conhecido. E se calhar não é um mecanismo muito diferente, lá está, falávamos aqui de quem depois é torrencial nas cartas aos jornais ou nos comentários de internet, enfim, outros mecanismos, não é? de esta necessidade de socialização ser canalizada para outros meios, se calhar às vezes menos saudáveis, não sei. Não sei, quer dizer, não sei se são menos saudáveis. Eu acho que, bem, todos os meus pacientes são escritores. Porque eu peço-lhes que escrevam coisas e, por isso, desse ponto de vista, isso ajuda-os, até porque é uma estratégia, às vezes, para ajudar. Mas, de alguma forma, o que eu penso é que não há tipologias para estas coisas. Quer dizer, assim, de alguma forma, o que é que se pode dizer sobre isso? É difícil... A tarefa é uma tarefa, não sei, uma tarefa que tenho dificuldade em dizer que as pessoas encontram, de facto, formas de o fazer. Mas isso também tem a ver com múltiplas motivações. Eu penso que também há escritores que querem ser conhecidos apenas e querem ganhar muito dinheiro. Há muitos tipos de escritores, para todos os efeitos, não é? Querem ser escritores de novelas de aeroporto, como se costuma dizer, onde o motivo segue um conjunto de regras para escrever a coisa, ter uma grande publicação e ganhar dinheiro. É um motivo legítimo para escrever, como outro qualquer, não é? Há quem procure a glória eterna, mas isso, se calhar, provavelmente é difícil de saber, porque só se sabe depois e já não está vivo. E por isso, de alguma forma... Agora, eu acho que há uma coisa que se perdeu, ou talvez fosse transformada, que é muito interessante. O diário já é uma coisa bastante em desuso, de alguma forma, mas vejo muita gente hoje a fazer uma espécie de blogs pessoais que funcionam dessa mesma maneira, curiosamente. Funcionam dessa mesma maneira, como se fosse um diário, porque às vezes não é muito partilhado aquilo que está fechado, ou então é partilhado para 2 ou 3 amigos, a quem se mostra o seu nível, o seu aspecto interior. E também me lembro de um momento caricato, aliás, a propósito do livro que falava, há muitos anos atrás, uma história em que, numa relação conjugal perturbada, a mulher escrevia um blog e o marido descobriu, não é? E ficava um bocado, ia ler o blog da esposa e ficava zangadíssimo com aquilo ou todo deprimido com aquilo, porque muitas das experiências não eram partilhadas com ele, eram através do blog. Ele tinha descoberto isso, que era um blog partilhado por 2 ou 3 pessoas. E por isso, eu acho que nós encontramos formas novas de fazer isto, quer dizer, já não temos os diários, e no meu tempo fazia-se muitos diários, e encontrava-se diários, era uma parte, se calhar não temos disso com uma formulação tão comum, mas vamos encontrar outras formas de partilha, de diálogo, seja por blog, seja no contacto com outros, através dos meios novos, os Facebooks, o que é que seja.
se calhar não se pode comunicar pensamentos muito profundos em 140 caracteres, que é um bocadinho complicado, mas se forem muitos 140 caracteres, talvez até se consiga dizer alguma coisa no Twitter. Mas eu acho que nós encontramos isso, essas formas, ou seja, acredito profundamente, eu sou um otimista relativamente ao ser humano, apesar de achar que ele muitas vezes precisa de estar muito aflito para conseguir ter soluções ótimas, mas acho que ele encontra soluções, vai à procura, é levado pela sua necessidade de o fazer e o faz de uma forma construtiva destas várias formas, seja pela literatura, quem pode fazer, ou pela arte, quem o pode fazer, tem capacidade para isso, seja das formas mais coisa. Eu preocupo-me com o dia-a-dia, digamos assim, com as pessoas que fazem estas conversas, que continuam a fazer esta narrativa de si próprio e dos outros. Quando nós nos sentamos à mesa para comer, nas festas, que são um bom motivo para isso, é para contar histórias, basicamente, não é? Contamos histórias, e este, e aquele, e aquele outro. E fazemos essa contagem e atualizamos as nossas histórias. Eu às vezes vejo isto como uma espécie de... como se as pessoas estivessem a fazer todos ao mesmo tempo um tricô, digamos assim, ou uma camisola, em que vão entretecendo a coisa, vão ajustando a coisa e estão de acordo. Aquilo que faz o tricô sozinho é mais complicado, não é? Para todos os efeitos, acha que aquilo é extraordinário e é só dele. Mas as histórias são essas histórias que nós partilhamos uns com os outros, podem meter a tia, que não, enfim, não é assim uma pessoa muito respeitável e outra coisa qualquer, mas que fazem parte da família. As famílias são repositórios de histórias. E depois temos a questão do envelhecimento e, sobretudo, dos idosos, que eu acho que aí as histórias são diferentes, porque também há uma angústia existencial, muitas vezes, com a morte, com o terminar das outras pessoas, que nos confronta naturalmente com a nossa própria morte, e com o fim da história, que é o nosso, não é? A partir daquele momento já não poderemos contar mais histórias, e as nossas histórias, geralmente, os outros acham ou começam a pensar que são aborrecidas, ou que já ouviram, ou que não querem ouvir, ou que somos muito repetidos. E por isso temos menos auditório e menos público, e por isso precisamos também de criar públicos para as pessoas, não é? E o debate, por exemplo, os diálogos intergeracionais, quando existem, são muito importantes, porque dão para partilha destas histórias, são interessantes, não é? Não estamos sempre a aborrecer os outros, ou a achar que os outros estão a aborrecer-se com as nossas histórias, porque já as contamos muitas vezes. E essa capacidade é muito importante, e por isso eu acho que quando se envelhece, naturalmente ela está confrontada com estas dimensões, e isso é de facto terrível muitas vezes. Essa solidão, uma solidão, para além da solidão, do isolamento que dá, é também existencial. Deixa-me só dizer uma coisa. Pedro, se me deixa só dizer, se tiverem, porque vamos também agora passar à fase final, se ainda alguém quiser fazer alguma pergunta, ainda há tempo, mas pedia-vos então que fossem rápidos. Desculpa. Só uma nota final por causa do lado da criação, que de facto é um lado que me interessa bastante, e houve duas em ambos os casos, num caso num livro de cartas, no outro caso numa autobiografia, em que eu me deparei, um que li há muitos anos e outro que li recentemente, em duas pessoas que punham a questão da solidão, neste caso do sofrimento, melhor dizendo, e da criação de uma forma que eu achei bastante curiosa. Uma que eu me lembro de ler há muitos anos, de um poeta que eu na altura gostava muito, ainda gosto, mas na altura, que é o Rainer Maria Rilke, e uma das mulheres com que ele esteve envolvido, enfim, não sei bem o que quer dizer envolvido neste caso, mas foi a Luce Salomé, que foi uma mulher que esteve muito ligada ao movimento da psicanálise, e ao Freud, etc. E ele quis fazer psicanálise. E ela disse-lhe que não faças porque isso vai destruir a origem dos teus poemas. Se fores mexer nisso, destróis o sítio de onde veio os poemas. Essa é uma história antiga que sempre fez bastante confusão e que não tem a ver agora com a psicanálise, tem a ver com não elimines o sofrimento, porque esse sofrimento é a tua razão de existir. E outra é uma história recente que eu li, a história eu conhecia, mas a versão só li recentemente, que é um dos poetas, esse que ainda gosto muito, e já gostava e ainda gosto muito, que é o William Butler Yeats, irlandês, foi Prémio Nobel de Literatura. E o Yeats estava apaixonado por uma mulher à qual propôs casamento 4 vezes ao longo de 20 anos. Ela disse sempre que não. E ele depois acabou por propor casamento à filha dela, que também disse que não. Mas o Yeats, pronto, eu sabia esta história, Maud Gonne, que é a musa de todos os grandes poemas de amor, e é um dos maiores poetas de amor
do século XX, e eu li recentemente a autobiografia dela, da Maud Gonne, que era uma nacionalista irlandesa e tal, e em que ela fala dessa relação com ele, de uma forma um bocadinho paternalista, a dizer, bem, havia este rapaz que gostava muito de mim e tal, mas eu que achava que gostava muito de mim, dizia ela, e depois ela dizia, contava que lhe dizia a ele, mas se eu retribuísse, não tinha escrito estes poemas. Estes poemas nasceram, o que dito pela própria é horrível, mas enfim. Se eu tivesse correspondido, éramos um casal e pronto, íamos às compras e tal. E, portanto, ela, dizendo que era daquela frustração e daquele sofrimento que tinham nascido o impulso criativo. E são duas opiniões que são ambas muitíssimo problemáticas, a segunda mais porque é dita em causa própria, de certa forma, e até se pode dizer que é uma afirmação um pouco, pouco séria, dita pela mulher, pela rejeitadora, digamos assim, mas em que a questão da solidão ou do sofrimento psíquico em geral na sua relação com a criação é bastante periclitante. A certa altura é como se existisse uma coisa que na verdade não existe, que é como se existisse a possibilidade da pessoa escolher, do género, vou ser feliz ao ser escritor, por exemplo. Supondo que alguém, em algum momento da sua vida, faz esta escolha, o que é absurdo, e há escritores felizes e há, sobretudo, muitos infelizes não escritores, que não, quer dizer, que são infelizes e que não é por isso que são escritores, ou artistas em geral. Mas é um equilíbrio muito precário. Estas duas histórias que me fizeram impressão, que eu completei agora lendo essa autobiografia dela, em que essa ideia, neste caso não da solidão provavelmente, mas da rejeição de um lado, etc., porque havia em ambos os casos essa narrativa da rejeição, é como se é isso que garante a criação. O motor da escrita. É isso o motor da escrita. O Aristóteles falava de que o homem de gênio é atreito à melancolia. Portanto, há toda uma longuíssima tradição intelectual em que diz em que aponta o sofrimento como uma espécie de... E, de facto, quando uma pessoa está feliz, não tende a fechar-se em casa a escrever. Não é, estou feliz, vou fechar-me em casa a escrever. Não é assim o impulso mais óbvio do mundo. E essa é uma perplexidade que eu tenho há muito tempo e que é curioso como aparece em tantos momentos da história da literatura, nomeadamente. Bem, vamos já a seguir passar então às perguntas do público. Eu pedi à Dulce que me trouxesse as restantes, mas antes eu queria pedir ao Pedro se me lia e falámos aqui muito de fantasmas e demónios, e há aqui um poema, está marcado. Queres o... Ok. Não, os meus demónios? Sim, que eu gostaria que lesses, não te importares. Ok. Chama-se Os Meus Demónios, de um livro chamado Vida Oculta. Os meus demónios tratam-me pelo nome. Os meus demónios são legião e não desertam. Os meus demónios obedecem a todas as ordens e a nenhuma vontade. Os meus demónios começaram por ser meus por afinidade e agora são parentes de sangue. Os meus demónios é que escrevem os poemas. Muito obrigado, Pedro. Então, já aqui vem mais perguntas. Estas temos muitas perguntas. Eu começaria que esta é claramente dirigida ao professor Telmo e que é: porque é que o isolamento ou a solidão prolongada aumentam a probabilidade de desordem ou doença mental? Bom, eu acho que a questão está muito bem formulada. Aumentam a probabilidade. Não são causa de... E por isso é nesse sentido que... Bem, vem um pouco no sentido do que eu já disse, não é? De que este isolamento pela própria palavra, nos retira do mundo, do contacto e dessa muitas vezes... Tem sido mais relacionado naturalmente com a depressão, muitas vezes. E com a retirada do mundo, porque ao retirar-me do mundo, muitas vezes os prazeres que eu tenho, digamos, os estados de prazer que eu tenho, estão relacionados com o mundo, não é?
E na depressão há uma diminuição de prazer, muitas vezes acentuada, é uma coisa que nós vemos. E por isso, há um lado, digamos assim, no isolamento, que me faz retirar, e que ao retirar me tira de outras possibilidades, também me tira alguns desprazeres, mas tira-me tudo, basicamente. E por isso, não tendo esse lado, que é uma das coisas que na depressão se trabalha muito, que é o retorno ao prazer, não é? E ao prazer que as pessoas têm com fazer coisas, e voltar a prazeres que já tiveram, ou novos prazeres, e é um aspecto a que se dá muita importância, permite naturalmente lidar com a vida de uma forma diferente. Quando estou a falar de prazer, estou a falar de coisas muito simples e coisas muito enormes também. Não tem que ser sempre coisas extraordinárias. Pode ser o prazer da contemplação, de ir ao jardim, de falar com uma pessoa, outra coisa qualquer. E por isso, como muitas vezes isto faz uma diminuição da atividade da pessoa geral, digamos assim. Não é? Nos casos mais graves, retira a pessoa de contacto. A pessoa não quer ver ninguém, está em casa, não quer contactar com pessoas, não vai ter com a família, às vezes até está demasiado, dorme muito, etc. Fica propensa, digamos assim, a ter uma maior perturbação. Mais exposta. Mais exposta, sem dúvida. Ou, naturalmente, se for uma das outras razões que eu apontei, que já são que têm origens mais, digamos assim, no seu desenvolvimento, podem, de facto, gerar dificuldades maiores, porque, obviamente, tem a ver com a maneira como ela se desenvolve, e pode não ser fruto de um acontecimento qualquer de vida, mas do seu desenvolvimento. E ao desenvolver-se de uma forma que a retira desse contacto mesmo, ou então que ela deseja, mas que não consegue, naturalmente desenvolve outro tipo de perturbações, ou ansiedade, ou outro tipo de perturbações. E por isso pode e potencia isso. É preciso ter este cuidado com a linguagem. Temos aqui agora uma pergunta que eu talvez dirija primeiro ao Pedro. Partindo do exemplo do Pedro Mexia, da amiga incompreensível, solitária, que recusa um pretendente todas as semanas, não é uma solidão escolhida, nem imposta, nem criativa, mas existencial. Não tenho ninguém em quem me espelhe, que seja meu semelhante. Não será este o pior tipo de solidão? Não creio que possa fazer essa tipologia de fora. Eu acho que o pior tipo de solidão ou de outra coisa qualquer é aquele que implica, de alguma forma, a desistência. E, portanto, se essa solidão implica, de certa forma, a desistência, A, B e C não são bons para mim porque não há ninguém bom para mim, isso é uma forma bastante grave de solidão ou de sofrimento. Mas pode não ser, pode simplesmente não. Eu conheço alguns desses pretendentes e eram uns palermas, portanto, de facto, não quer dizer que a pessoa esteja errada, pode ter azar, mas quando isso sugere uma espécie de, quando isso sugere isso, isto é, estes não foram porque não há ninguém, aí parece-me que é mais complicado, mas espero que não seja o caso. Há aqui uma pergunta, enfim, a pergunta é: há um momento em que não se deve estar só, o da morte, o que pensam disto? Enfim, isto articula-se um pouco, há uma frase batida, uma frase que se repete, que quando morremos todos sós, não é? Não sei se lhe sugere algo esta... Claro que sim, até porque eu trabalho em cuidados paliativos e por isso é um tema que me preocupa e sempre me preocupou. Há uma dimensão, claro que quando dizemos isto estamos a falar da dimensão existencial. Nós entramos no mundo e morremos sós no sentido de que somos os únicos que morremos naquele momento. Não é? E por isso há uma angústia, muitas vezes, que é gerada por isso, e que nós sabemos isso, porque tudo o que isso termina. Depois há pessoas que lidam muito bem com esta angústia ao longo da sua vida e a transformam e realizam-se, etc. Mas, na generalidade, as pessoas procuram estar rodeadas de
daqueles que lhes são mais significativos, daqueles, no fundo, a quem elas conseguiram ter um tocar mais íntimo. E voltamos à questão da intimidade, não é? Ou seja, aquelas pessoas, talvez, sei lá, não sei se há momento de maior intimidade que a morte, mas que naquele momento procuram ter. E uma das coisas que a sociedade ocidental fez foi, infelizmente, jogar isto para os hospitais, muitas vezes, não é? E há todo um movimento hoje de recuar outra vez para a morte junto dos seus, em casa, exatamente para poder propiciar aquilo que é... aliás, já existia, não é? Havia muita representação pictórica disto, do avô. Eu tive esta experiência com o meu bisavô, das pessoas que se iam despedir ao pé da cama, que o avô estava a morrer, etc. E que dava todo um trabalho, permitia toda uma relação com o outro e aproximação do outro e naturalidade também da noção da morte, que é uma coisa que nós perdemos hoje em dia. Nós andamos com uma ideia um bocadinho estranha e temos muita dificuldade e os lutos complicam-se por causa disso, por causa de uma ideia de imortalidade. Depois, às vezes, afastamos isto para a pessoa morreu lá para um sítio sanitizado e pensamos que isto nos ajuda. Estamos a afastar a nossa morte também, não é? Sim, A ideia da nossa morte. E pensamos que isso nos ajuda. Em geral, não ajuda, não é? Eu já lidei com muitas situações clínicas em que o sofrimento foi exatamente porque não pôde estar lá. E apesar do sofrimento que dá naquele momento, a presença no momento da morte de pessoas significativas é fundamental. E as pessoas muitas vezes querem, desejam, os outros que estão lá, ia dizer, beneficiam disso verdadeiramente, não é uma palavra bonita aqui, mas beneficiam disso porque sentem que estiveram com os seus, não é? E isso quase que fecha o círculo da vida da pessoa, dá um significado profundo, não é? Nós tivemos no nascimento, tivemos na adoração, tivemos na morte da pessoa. E por isso é algo que é algo que nós se calhar devíamos voltar cuidadosamente a repensar. Há uma tese de um padre na área da filosofia que se chama, tem um nome, aliás um livro belíssimo que se chama Ousar Tornar-se Próximo. E é isto que nós não temos que fazer outra vez, não é? É ousar tornar-se próximo. O que nós não podemos perder é a intimidade. Porque a intimidade significa uma proximidade que nos permite, de alguma forma, abrir-nos de tal maneira que o outro nos pode magoar. E isso é que é a intimidade. Esta exposição. E isto é que é importante na relação. Se eu consigo aproximar-me ao ponto de abrir o peito de alguma maneira que o outro, se quiser, pode espetar-me, digamos, e magoar-me. Mas também me permite abraçar o outro. Não é? Ao mesmo tempo que se eu não fizer este movimento, nunca vou conseguir abraçar o outro. Não é? Se eu estiver sempre fechado, tenho relações, mas não são, digamos, de intimidade nesse sentido. Pedro, não sei se te sugere dizer alguma coisa a propósito desta questão da morte, da solidão na morte. Mais do que da solidão da morte, eu acho que é a ideia de que estamos sempre sozinhos, num certo sentido, acontece por causa disto, desta noção de, às vezes, eu acho que todos nós temos momentos em que sentimos que estamos sozinhos, não por estarmos desacompanhados, mas por falta sentimos um déficit de empatia nos outros, de perceber que os outros percebem exatamente a situação em que nós estamos. E que não se aproveitam disso. Dando esse exemplo do abrir os braços ou do abraçar, eu costumo pensar nisso em termos da inversão daquela frase que se diz, que aparece sempre nos filmes, nos Estados Unidos, que se diz às pessoas que são presas: tudo o que disser poderá ser usado contra si. E, um certo sentido, penso eu que muitas das terapias, do sucesso das terapias, das várias terapias, é a pessoa achar que pode dizer coisas que não serão usadas contra ela, coisa que não acontece necessariamente nas relações. Isto é, eu posso dizer tudo, porque isso não vai ser usado contra mim em tribunal. E essa sensação da intimidade ou da confiança, se quisermos, também podemos usar essa palavra quase como sinónimo, eu acho que muitas vezes isso provoca uma solidão, que é uma solidão que pode ser entre pessoas que têm uma relação afetiva, que são casadas e que têm muitos amigos, mas que há um momento em que, se uma pessoa,
mim já me aconteceu mais que uma vez, um momento em que pensamos, por exemplo, eu não posso contar isto a ninguém. Não por ser uma coisa especialmente grave, mas por qualquer razão. Há qualquer inibição, qualquer vergonha, qualquer bloqueio, as pessoas não estão disponíveis. Há momentos em que alguém sente, eu não posso contar isto a ninguém que queira saber. Posso ir gritar para o meio da rua, ou posso ir contar a um desconhecido, mas a ninguém que conheça. Isto pode ser uma micro-solidão, pode-me passar no dia seguinte, mas naquele momento é um momento de solidão terrível, é um momento de solidão existencial terrível. Eu preciso de contar isto é a coisa mais importante que domina a minha vida neste momento e não posso contar a ninguém. E isto é um exemplo, acho eu, cotidiano de pequena solidão que pode não, como digo, pode não ter continuidade. Uma pessoa pode passar assim anos e anos, mas pode ser uma coisa que se resolve na semana seguinte. E nesses momentos eu acho que sim, eu acho que aí em momentos em que não podemos contar senão connosco próprios, aí há um bloqueio qualquer que se pode chamar solidão de facto e que é terrível. Há momentos em que os políticos, por exemplo, falam muito naquelas decisões, alguém que tem que, sei lá, também para dar aqueles exemplos... Kennedy na crise de Cuba. Sim, carregar no botão atómico, ou condenar, ou dar um indulto, e os governadores americanos que podem ou não tirar as pessoas da cadeira elétrica, ou agora da injeção letal, etc. Uma pessoa que ninguém pode tomar a decisão por ela. Há uma solidão terrível, porque essa é o contrário, essa não tem ninguém com quem partilhar, não é partilhável. Posso falar a 50 pessoas, mas sou eu que decido sozinho. Isso é felizmente a maioria de nós não tem botão atómico, mas há uma frase, aliás, muito divertida, quando perguntam, há poucos países, como sabem, que têm o arsenal atómico, mas perguntaram uma vez à Carla Bruni o que é que ela gostava no Sarkozy, o que é que o atraiu no Sarkozy, que é uma pergunta óbvia de fazer, e ela disse... O que me atraiu nele é que tem o botão atómico. Não era metáfora? Supondo que estamos a falar da mesma coisa, que é mesmo o botão... É uma maneira muito engraçada de exprimir o poder único que uma pessoa tem para nós. Só ele é que pode causar a guerra nuclear. Boa sorte. E há esses momentos de decisão terríveis em que acho que estamos sozinhos. Não temos que ser presidentes dos Estados Unidos ou da França, e esses não vale a pena tentar imaginar que não vão... Acho que não faz sentido uma pessoa pensar que, tal como qualquer outro sofrimento, que o vai eliminar totalmente da sua vida. Agora nunca mais vou sofrer. Imaginemos uma pessoa que diz, agora nunca mais vou sofrer. Não se percebe o conteúdo desta frase. Isto é, a não ser que vá morrer no dia seguinte e tenha uma noite sossegada, mas uma pessoa que a meio da vida diz, nunca mais vou sofrer. Esta frase não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Pode ter uma vida materialmente muito folgada, não sei o que mais, mas ninguém pode decidir isso. Não é possível não sofrer. E, portanto, também há um momento em que a pessoa também tem que se pacificar minimamente com isto, não é possível não sofrer. Posso? Claro, sim, para terminarmos, já está há uma fantasia que aparece muitas vezes nas pessoas em psicoterapia, que é a da ilha deserta, que é aquela expressão que gostava de ir para uma ilha deserta. E quando as pessoas me dizem isso, eu digo, ótimo, vamos fazer o exercício. Não é? E perdemos ali algum tempo a pensar o que é que seria ir para uma ilha deserta. E, de facto, é um exercício interessante, porque rapidamente as pessoas percebem que a ilha deserta é um sítio pouco recomendável, não é? Para já não temos amigos. Não levamos todas as coisas, não é? Normalmente qual era o livro que levava para a ilha deserta, mas o livro ainda vai lá, mas a música é um bocado difícil, depois é que vai-se as pilhas ou outra coisa qualquer e o problema fica complexo. E por isso é uma forma de nós dizermos que nos queremos afastar há algum tempo, mas a ilha deserta não nos resolve o problema, nem resolve o problema de sofrimento, naturalmente, porque basicamente assim que eu chegar à ilha deserta, que são geralmente sítios remotos e tropicais, não sei bem porquê, tem essas palmeiras e não é? Nós temos vários problemas complicados. Onde é que está a água para começar? Onde é que estão alimentos que não sejam venenosos? Como é que eu vou fazer um abrigo a animais selvagens? E por isso parece um bocadinho infernal esta ilha deserta, não é? E dá muito sofrimento. E por isso, quando nós dizemos isso, achando que a solução está em sair fora de nós de alguma forma, ou alguém dizia, ou outro pedido que é típico, é faça-me um furo e mude-me aqui o chip,
não é? Ou eu gostava de ser uma senhora do século XIX, que não tinha que se preocupar com estas coisas todas. São tudo formas de sair. De escapismo. Mas as de alguém. senhoras do século XIX tinham outros problemas mais complexos também, e por isso, de facto, estas formas de sair não resolvem o problema, porque obviamente enquanto nós formos humanos vamos ter sofrimento, vamos ter formas de resolução desse sofrimento e vamos, felizmente, digamos assim, gozar muito também, e por isso o que é importante é também ter essa orientação para esse lado, não é? Muito bem. Antes de pedir uma salva de palmas para os nossos convidados, quero-vos dizer que a nossa próxima sessão já tem data. Vai ser a 24 de março e vamos falar de memória, aqui no Aveirense. Tivemos boas reações, não sei porque, para tenho de explicar, mas ainda bem. E eu queria terminar aqui com uma citação do Chesterton, a propósito do tema de hoje, e que é: não há palavras para descrever o abismo entre estar sozinho e ter alguém. Matematicamente, talvez 2 vezes 2 seja 4, mas 2 não é 2 vezes 1, 2 é 1000 vezes 1. Lá fora estão os livros dos nossos convidados, se quiserem comprar e depois assiná-los, aproveitem, e peço uma salva de palmas e até a próxima.